Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Ok, boa noite mais uma vez, pessoal que está aí assistindo aí pela internet, pelas redes sociais. Meu nome é Genivaldo e sempre quando eu venho para Bauru, parece que vem aquela enxurrada de lembranças, né? Tão boas as lembranças, tão bom estar aqui. Uma pena muito grande, a Mara não está com as crianças, mas ela manda um forte abraço. Ela ficou triste de não poder estar, mas a gente fica lá no Amazonas o tempo todo. Quando a gente vem para São Paulo, aí pega essa semana de acampamentos, né? E a gente quer que os nossos filhos recebam esse investimento, né? De outras pessoas, de participar de um ambiente tão saudável. Então a gente priorizou que as crianças ficassem. Na verdade, o Silas, mais novo, completou 9 anos. Mês de novembro foi mês de festas em casa, porque o Silas completou 9 anos. O Tiago, que é o do meio, completou 13 anos. E o André tem 16, vai fazer 17 em maio, né? Então, o André, o Tiago e a Mara estão trabalhando na equipe. E o Silas está de acampante. A semana que vem, a Mara trabalha na equipe, o André e o Tiago vão acampar e o Silas vai ser meio que mascote lá da semana lá, né? E eu estou aproveitando esse tempo para poder então visitar e estender, porque o tempo é muito curto. Apesar da gente... nós chegamos aqui dia 11 de dezembro, nós pegamos um tempo que não é um tempo muito produtivo para visitar, para divulgar, falar sobre missões. Mês de dezembro, tirando já esse problema de pandemia, né? Mês de dezembro é um mês de festividades natalinas, né? A gente pegou 2 finais de semana, que foi dia 25, 26, dia 31 e dia 1º, que basicamente a igreja quase não se reúne, né? E quando se reúne, é um grupo muito pequeno, é época de acampamentos, mas é porque a gente tem, nossos filhos estão de férias e a gente aproveita esse tempo aqui, né? Então, depois da semana da outra semana, aí a gente vai pegar 7 dias para dar uma descansada, porque o pessoal fala lá, vocês vão para São Paulo, estão de férias? E aí essas férias aí é meio questionável, né? Porque férias em São Paulo não é bem férias. Depois a gente tem que pegar uma férias para descansar dessas férias que nós pegamos aqui, né? Então eu cheguei ontem à noite e vou embora amanhã de manhã. Como o pastor falou, estava indo para Damantina, então estou retornando agora para Acampamento Mago, né? E eu queria dividir esse tempo nosso aqui, basicamente em 2 partes. A primeira parte é trazer o recado de Deus para nós, né? E depois a segunda parte, aí contar um pouco das experiências, atualizar as informações aí junto dos irmãos, mostrar aí algumas fotos aí. E eu sempre acabo me empolgando muito, contando muito o que tem acontecido, né? Porque a gente está lá tanto tempo e Deus tem sido tão generoso, né? E é injusto não falar um pouco do que Deus tem feito, né? Mas aí o tempo passa muito rápido e eu sei que o pastor Nivaldo foi bem generoso no tempo, mas se eu demorar muito aqui, entrar para 10, 11 horas, eu vou ficar sozinho aqui e os irmãos vão embora, né? Então eu queria começar com um devocional, senão eu começo falando, vejo que o tempo extrapolou e foi embora e acaba não sobrando tempo para a gente considerar algumas lições da parte de Deus para as nossas vidas. De maneira que eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias no texto que está lá no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 13. Um texto clássico, um texto missionário, né? E eu queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos, sentados mesmo. Vamos ter uma palavra de oração?
Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque mesmo fora de tempo, fora de uma rotina normal da semana, a gente pode se reunir aqui na igreja, como família, buscando a Tua presença. O objetivo único, Senhor, de agradecer ao Senhor, glorificar ao Senhor, ó Deus, pelo cuidado, pela proteção, e também poder, nesse tempo, ouvir das Tuas maravilhas ali na região amazônica. Obrigado por ter sido e sempre é um Deus tão presente, abundante em graça e misericórdia. Nesse momento que vamos agora abrir Tua palavra, nós oramos que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa falar ao nosso coração através da ação do Teu Santo Espírito, e que o Senhor possa, de fato, nos ajudar a praticar essas lições que possivelmente vamos estar aprendendo nesse momento aqui. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Então o texto é Romanos capítulo 10, versículo 13. A palavra do Senhor diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O livro de Romanos, ele é possivelmente se não for o livro mais teológico de toda a Bíblia. Nós temos um cânon que foi fechado há muito tempo, e como tem 66 livros, a Bíblia ela tem dois significados. Você pode falar que Bíblia é a palavra de Deus, não apenas contém a palavra de Deus, mas a Bíblia ela também é uma coletânea de livros, uma biblioteca de livros. São vários livros num único livro. Interessante que são livros que foram escritos em épocas diferentes, em locais diferentes, em mais de 3 continentes, escritos por mais de 40 autores, mas todas com um tema central: Jesus Cristo. Ele é o centro da palavra de Deus, ele é o centro do universo, ele deve ser o centro das nossas vidas. Por isso nós estamos aqui. O livro de Romanos, ao longo da história, ele é um livro tão conhecido, tão lido, que Deus usou, o Espírito Santo usou, para despertar, consagrar e salvar muitas vidas através da leitura do livro. Nós temos, por exemplo, pessoas famosas no passado que foram tremendamente influenciadas através da leitura. Irmãos nossos que viveram, heróis da fé que viveram no passado, que aceitaram Jesus lendo o livro de Romanos. Santo Agostinho, é conhecido como Agostinho de Hipona, a São Jerônimo, que foi aquele tradutor da Vulgata, da versão da Bíblia do grego para o latim. Nós tivemos aí João Calvino, Martinho Lutero, tantas pessoas ao longo dos séculos que foram profundamente transformadas pela leitura do livro de Romanos. E o livro de Romanos, ele tem aí basicamente uma proposta: mostrar que o justo vive pela fé e que a salvação é um presente de Deus. Nos primeiros capítulos de Romanos, Paulo ele puxa o tapete não só dos ímpios, aqueles que deixaram a sua forma natural de se relacionar com a mulher, se envolvendo com o homem com o homem, mulher com mulher, mas ele puxa o tapete desses ímpios e mostra como esses ímpios são pecadores. Mas também, a partir do capítulo 2, mostra aqueles moralistas, aquelas pessoas que se achavam muito boas, que eram muito certinhas, como aquele jovem rico que teve um encontro com Jesus e que falou: Senhor, o que eu posso fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus falou, conhecendo o coração daquela figurinha lá: faz isso, os mandamentos, obedece os mandamentos. E ele falou: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. E aí Jesus falou: olha, você é muito bom, mas uma coisa falta para você. Vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e me segue. E aí, então, de coração pesado, triste, ele saiu, porque não conseguia cumprir isso. Então Paulo ele puxa o tapete, mostrando que esses moralmente bons não eram tão bons assim comparado à figura de Jesus Cristo. E por fim, aqueles religiosos, aquelas pessoas que eram arrogantes, judeus, que cumpria
cada vogal, cada consoante da lei, que dava o dízimo, que sabia cantar, que sabia se vestir de maneira religiosa, que tinha nascido na igreja e se gabava por isso, mas que não tinha um Salvador. E no final ele é tão contundente que ele fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então ele acusa um povo, outro grupo, e no final ainda ele fala: todos pecaram. Para os irmãos de Efésios, na igreja de Efésios, Paulo ele vai além, quando ele fala no capítulo 2, versículo 1, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ou seja, o homem natural não tem nenhuma possibilidade de chegar até Deus. Mas nós usamos um jargão muito conhecido, né? Eu aceitei a Cristo. Eu aceitei a Cristo como meu Salvador no dia 17 de março de 1987. Né? O pastor Nivaldo já devia ter uns 30, quase 40 anos naquela época, né? Mas eu tinha 17 anos naquela época. Agora eu vou pegar no teu pé, não tem jeito, né? Mas não é errado falar eu aceitei Jesus. Mas a bem da verdade, João ele fala, Jesus ele fala no Evangelho de João: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi aos outros. Vos designei para que fazes e deis frutos. Deixa eu fazer uma pergunta retórica. Não precisa de levantar a mão, nem expressar, verbalizar palavras do coração. Você já aceitou Jesus? Se isso aconteceu, é porque Deus foi ao teu encontro, estendeu as mãos, tirou você do reino das trevas e trouxe ele para o reino da luz. E nos deu um propósito, de anunciarmos o seu nome, aonde nós estamos, no contexto que Deus nos inseriu. E aqui no livro de Romanos, Paulo ele usa um estilo literário interessante, conhecido como diatribe. O que é o estilo literário diatribe? Paulo ele faz perguntas e ele mesmo responde as perguntas. Ele fala: o que direi, pois? Então ele faz a pergunta e ele responde a pergunta. Só que nesse texto aqui, ele usa aqui uma declaração contundente acerca da obra missionária. Ele fala o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a partir daí, então, ele faz uma série de perguntas retóricas para mostrar a importância e a profundidade da obra missionária e o nosso envolvimento como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, igreja que foi lavada, alcançada pelo sangue do Cordeiro. Então, qual é a afirmação contundente que ele faz aqui no versículo 13? Que só há um meio de uma pessoa aceitar a Jesus como Salvador. Qual é o único meio, de acordo com o texto que nós lemos? Aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Com relação a esse aspecto aqui, irmão, eu gostaria de extrair duas lições para nós. A gente poderia extrair 4, 10, até mais lições desse texto. Mas eu gostaria, com a graça de Deus, de extrair duas pequenas lições. A primeira lição tem a ver com a nossa responsabilidade. Porque o texto ele vai falar: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então há uma necessidade urgente, há um clamor dos não alcançados que precisa ser ouvido, que precisa ser atendido, irmãos. E os não alcançados, aquelas pessoas que não têm a Cristo, que estão clamando, e eu não estou falando apenas lá no Amazonas. Aqui em Bauru tem muita gente que está clamando e perdida. E elas só vão poder aceitar Jesus se nós orarmos como igreja, individualmente como crentes, transformados pela graça, e nós tivermos então, irmãos, a ousadia, o amor de falar de Jesus. Se você está aqui hoje é porque alguém investiu na sua vida. Se eu estou aqui hoje é porque eu fui alvo
da graça de Deus, mas Deus colocou esse amor na vida de algum filho que veio e falou do Evangelho. E eu pude entender, não porque eu tinha alguma capacidade, nenhuma capacidade. O morto não tem vontade própria, irmãos, mas porque o Espírito Santo tirou a atadura dos meus olhos, quebrantou o meu coração, tirou um coração de pedra e colocou um coração de carne. E um vaso de rebeldia foi transformado, quebrado e refeito um vaso para a honra e para a glória do nosso Deus. Você está aqui, eu estou aqui. Nós estamos aqui nesse mundo para glorificar Deus, com a nossa vida, com o nosso testemunho. Irmãos, o tempo está se fechando. Ou alguém duvida disso? As cortinas estão se fechando, as luzes estão se apagando, Deus está nos chamando para o lar celestial. Eu me converti, olha aí de novo o Jaricão, né? Me converti em 87, quase 35 anos vai fazer, né? Daqui a 2 meses. 35 anos atrás, ouvindo falar que Jesus está voltando. E ao longo dessas mais de 3 décadas, eu nunca tive esse sentimento tão presente, tão fresco, de que nesse momento aqui, onde nós olhamos os sinais, que ninguém sabe ao certo qual é o dia, a exatidão, mas olhando os sinais que Deus está deixando, que a gente tem, olha, eu não sei se ele vai demorar muito, mas se ele demorar um pouquinho, porque para ele 1000 anos é um ano, né? A matemática dele, o tempo dele não é medido, a balança dele não é pesada como a nossa. Se ele demorar um pouquinho para nós, nós vamos partir desse mundo. A bem da verdade é que daqui a 100 anos, mesmo as mais novinhas aqui, ó, acho que é a mais novinha ali, né? Mesmo as mais novinhas, daqui a 100 anos, vai ter passado desse mundo. Uma geração vai ter passado. E nós vamos ser apenas lembrança na vida dos nossos filhos e dos nossos netos. E por isso nós devemos aproveitar todas as oportunidades, irmãos, para que o reino de Deus esteja sendo estabelecido enquanto ainda há tempo. Precisamos nos arrepender, precisamos consagrar nossa vida, precisamos pregar o Evangelho. E a gente está vivendo, estava conversando com o pastor Nivaldo, um mundo chato. O nosso mundo tem se tornado cada vez mais chato. E brigas, e tudo vira em torno de política. E a gente precisa então focar mais na eternidade, menos nesse plano terrestre aqui, irmãos. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é sobre a questão da responsabilidade. Para que a pessoa seja salva, ela precisa ouvir. Mas para que alguém ouça, nós precisamos falar, nós precisamos ir. E vocês sabem que, infelizmente, vergonhosamente, tem muitos crentes, e eu ouso dizer, está sendo filmado, né? Às vezes a gente fala, dá para desligar um pouquinho? Não desliga não, ouso dizer que tem muitos pastores que acreditam que esses ímpios, que esses ribeirinhos, não precisam de tudo isso não. Eu estava há uns anos atrás, pregando numa igreja na Zona Leste de São Paulo, e o pastor me deu muito tempo para falar, e eu aproveitei cada tempo para falar das bênçãos de Deus, do trabalho do Amazonas, do que Deus tem feito lá, e quase 1h30 falando, ele em 20 segundos pegou a palavra e destruiu, ou desconstruiu, talvez seja a melhor palavra para não ofender demais, desconstruiu o que foi construído em termos de visão missionária. Quando ele afirmou e falou, olha, me pegando pelo ombro, falando, olha, pastor Genivaldo e a sua família é uma bênção. Ele não me conhecia, mas ficou admirado com o trabalho que é feito lá. Pastor Genivaldo é uma bênção, mas não precisa de tudo isso não, irmãos. Olha que absurdo. Olha que triste. Deixa esses índios, esses ribeirinhos lá, na pureza deles, lá que Deus toma conta. Aonde, irmãos, que o homem natural sem Cristo tem pureza? O pecado foi imputado. A Bíblia fala que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e
pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Romanos 5,12. Não há pureza no meio do mato. As pessoas estão clamando perdidas. Então, o único meio que Deus preparou para que o homem pudesse ser salvo, não é o índio olhando para a natureza, não é o ser humano fazendo boas obras, não é a pessoa tendo uma consciência de que indo na igreja ela consiga graça diante de Deus. O único meio de conseguir graça diante de Deus é através do sangue vertido na cruz do Calvário. Responsabilidade. Deus colocou nos nossos ombros essa responsabilidade. Mas há uma outra lição que nós aprendemos aqui que tem a ver com responsabilidade, mas também com privilégio. Eu quero fazer depois a provinha oral lá e falar quais são as duas lições. No toquinho aqui, né? Porque estamos no tempo de Covid, né? Não pode abraçar, mas pode dar um toquinho, né? Quais são as duas lições? Aí você vai falar responsabilidade e privilégio. Privilégio, Deus. Privilégio. Deus nos deu o privilégio de sermos seus palavras. Não é privilégio meu como missionário. Não é privilégio da Mara como missionário. Não é privilégio dos pastores. Mas é privilégio de cada um que diante de Deus teve seus pecados cancelados. Sabe por quê? Porque a bem da verdade, irmãos, é que se Deus quisesse, Ele faria a obra de redenção, de resgate, sem nenhuma intervenção ou participação humana. Vocês concordam comigo? Ou vocês acham que Deus está atrelado ou está dependendo da minha vontade e da sua vontade? Uma vez eu vi uma história com ele, uma história fictícia, uma história inventada. Achei interessante, né? De um momento que Deus estava no seu trono e os anjos, os arcanjos, os querubins, eles foram lá no trono de Deus questionar Deus por que Deus tinha permitido, por que Deus delegou essa responsabilidade e esse privilégio para nós. E os anjos chegaram lá diante do trono de Deus e falaram: Senhor, é verdade que o Senhor delegou essa responsabilidade, esse privilégio para os seus filhos lá na terra? E Deus falou: é verdade. Mas o Senhor não tem nenhum plano B? E Deus falou: não, eu não tenho nenhum plano B. E os anjos então, ainda questionando Deus, falaram: mas e se os homens lá na terra, se eles não obedecerem, se eles não cumprirem com a sua responsabilidade, se eles não anunciarem o Evangelho, ainda assim o Senhor não tem um outro plano? E Deus falou: não, eu não tenho um plano B. Essa responsabilidade, esse privilégio são para os meus filhos. E é uma história inventada, mas ela é muito verdadeira, irmãos. Porque nós sabemos que os anjos tinham essa responsabilidade e foi deixada para nós. Deus sempre vai abençoar o homem através do homem. Sempre. Sempre. Ele poderia, se você está precisando de dinheiro, mandar um pacote amarrado numa pedra e jogar lá no céu, cair na tua cabeça. Ele poderia. Ele poderia preencher uma necessidade através de um aconselhamento, de um refrigério, através do irmão, de uma irmã. Ele poderia fazer pessoalmente ou através dos anjos? Poderia, mas Deus sempre vai nos abençoar através de pessoas. Nós somos os canais largos da graça de Deus para abençoar, sarar, curar essa terra. Nós não temos em nós essa capacidade. Nós não temos esse poder em nós. Mas nós somos esses agentes da graça de Deus. Fantástico isso, irmãos. Maravilhoso isso, irmãos. Que Deus nos ajude, nos dê maturidade, nos dê responsabilidade,
nos dê a graça de poder olhar e que de maneira entusiasmada a gente possa falar, Senhor, obrigado, e vamos cumprir aí esse grande mandamento, esse chamado, esse comissionamento, essa tarefa, essa obra que o Senhor confiou, porque o Senhor me salvou, me deu vida, e tudo que eu faço é como forma de agradecimento, não para ganhar, não para conseguir nada diante de Deus. Algumas pessoas falam, puxa, por que vocês trabalham lá no meio do mato, para esse pessoal aí? Não é para ganhar nada, é simplesmente porque nós ganhamos. Nós já temos a vida eterna, temos a certeza da eternidade, temos a certeza do perdão dos nossos pecados. O que nós fazemos? Nós fazemos com gratidão. E Deus te abençoe, meu querido irmão, de maneira rica, de maneira preciosa. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, por favor, Senhor, imprima em nossos corações, não apenas na nossa mente, mas em nossos corações, essas duas lições: responsabilidade, privilégio. Usa, Senhor, cada um de nós. O Senhor usou ali 11 homens cheios de dificuldades, de limitações, e esses homens sacudiram o mundo, e essa mensagem chegou até nós. O Senhor pode, Senhor, usar as nossas vidas para sacudir não apenas esse bairro, essa cidade, mas todo mundo. Por isso nós nos colocamos à sua disposição, pedindo para que o Senhor perdoe os nossos pecados e continue, ó Deus, a ter paciência de nós, a usar as nossas vidas para que o teu nome seja honrado e glorificado e o teu nome se faça conhecido, ó Deus, entre as nações. É a nossa oração, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Eu vou ligar aqui, tá? Quem que vai me ajudar? Quem que vai ser a secretária aqui? Ok, dá para apagar um pouco aqui? Agora eu vou tomar um pouco a liberdade de sentar um pouco, tá bom, irmãos? Tá? Não, só um pouquinho ali. Acho que aí atrás pode acender. Aqui. Acho que tá bom já, né, irmãos? Tá bom. Todo mundo dá para ver? Pessoal escondidinho ali, ó. Tá bom, tá ótimo, tá bom? Ok. Olha só, gente. Desculpa. Tá, o último. Deixa eu só voltar um pouco aqui. Isso, pronto. Os irmãos sabem que nós temos um propósito. O nosso propósito é alcançar os ribeirinhos da Amazônia com o Evangelho de Jesus Cristo, né? Esse também é o lema da nossa missão. Nós somos missionários da Missão Seara, que é um braço da Palavra da Vida. Missão Seara significa Serviço de Evangelismo e Assistência aos Ribeirinhos da Amazônia. Pode voltar. E aqui, ó, tá. Olha aí, né? Eu estava brincando ali, mas ó, se você olhar, eu e a Mara, tirando a Mara teria o cabelo branco mesmo, eu pinto, né? Então eu ainda sou um pouquinho, né, não resolvido nessa área, dou uma pintada e tal, brincadeira, né? Mas a Mara Derio, tal, criou coragem, super linda, né? E se você olhar eu e a Mara, e olhar para aquela foto de 6 anos atrás, nós não mudamos nada. Mas as crianças mudaram, né? Silas, 9 anos, o Tiago, ele está enorme do meio lá, ele fez 13 anos, ele está maior que eu, entendeu? E no dia que acabar essa pandemia que a gente vê aí,
quiser convidar a gente para comer na sua casa, te prepara, viu? Porque eu falei pra Mara, ó, tá filmando, né? Tá filmando, né? O negócio de filmar é complicado, né? Mas eu falei pra Mara assim, eu falei, Mara, vamos tentar levar as crianças numa churrascaria. E se nem você pega aquele pitbull, deixar uns 3 dias sem comer, o Thiago, e aí na hora que a gente entrar, você solta e fala, vai Thiago. Aí você fala, vai Corinthians, vai Thiago. Né? Vai dar gosto de ver o menino, né? E ele tá meio fortinho, mas não tem muita tendência, porque senão ele já era bem obeso. O André tá com 16 anos, vai fazer 17, né? Parece que foi ontem, né? Irmão, saímos daqui, sem filhos, vamos completar 20 anos. Completamos 19 anos, dia 23 de junho. Agora esse ano vamos completar 20 anos. E isso, só essas informações, irmãos, me permitam esse parênteses. Essas informações, à medida que eu vou falando, são informações que estão sendo transmitidas com 2 objetivos. Primeiro, glorifica Deus. Glorifica Deus. Segundo, ore por nós e por aquilo que for apresentando. Porque assim, a média hoje de missionários que permanecem no campo transcultural é de 2 a 4 anos. 2 a 4 anos. Tem missionários que são consagrados, que são enviados daqui para um campo como esse, 1 ano depois voltam, 2 anos depois voltam. Por uma série de motivos, sustento, brigas, pecado, enfim, uma série de coisas aí que não, se falar, eu me alongo muito aí, né? E nós estamos há quase 20 anos e só tem uma resposta a isso. Deus tem sido muito fiel, muito generoso. Porque a nossa família é uma família normal como qualquer outra família. A gente tem as nossas dificuldades, tem as nossas brigas, tem altos e baixos, tem momentos que dá vontade de chutar o balde, voltar para casa, e a gente nem sabe onde é mais a nossa casa. Onde é a nossa casa? A gente está aqui e aí eu abro a minha boca para falar e o pessoal fala, nossa, sotaque estranho, você é da onde? E eles acham que eu não sou de São Paulo. E quando eu estou lá no Amazonas, eles falam, nossa, que sotaque estranho, você é da onde? E a gente não se sente nem cidadãos amazonenses, nem aqui de São Paulo. Então a gente é cidadão do reino dos céus, né, Marcelo? De lá, né? E vamos aguardar. Então, louve a Deus por isso. E porque a gente está voltando daqui a algumas semanas, e a gente volta com a mesma alegria, a mesma intensidade do que 20 anos atrás. Porque isso é um identificador de que Deus ainda quer que a gente continue lá. Porque às vezes a gente vai, aqui é tão bom, as crianças amam São Paulo, né? Mas quando a gente volta com tanta alegria, com tanta disposição, e a gente não sente o cansaço do tempo, né? Isso é legal, né? De falar, puxa, acabou o tempo de férias, eu tenho que voltar para aquele lugar, eu tenho que voltar para o Amazonas, né? Que coisa, né? Não vejo a hora de voltar o ano que vem. Tanto é que a gente não vem todo ano, porque não dá, entendeu? Por outro lado, a semana passada eu estava pregando num lugar, e aí eu mostrei aí um filmezinho que eu vou mostrar depois, a pessoa falou assim, nossa pastor, que lugar lindo, deve ser maravilhoso morar lá. Eu não falei nada, não conhecia a irmã, não tinha liberdade para ela, mas eu vontade de falar, vai lá morar lá, irmão. As pessoas elas olham para o campo missionário de maneira muito romântica. Sabe, o Amazonas é lindo, é fato. Mas sabe o que é legal no Amazonas? Você passar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, dar uma pescada, pegar aquele tucunaré, ver toda aquela fauna, flora, isso é legal. Mas agora morar lá, entendeu? E tem hora que você ora para Deus colocar amor no teu coração. Porque você também tem que trabalhar com os embates do seu coração é pecaminoso também. Tem hora que você está mal-humorado. E tem hora que não dá vontade de... tem hora que a gente não tem vontade de amar o índio ribeirinho. Tem hora que dá vontade de pegar um porrete, sair correndo atrás dele sem vergonha.
né? Mas estamos lá no meio dos trancos e barranco, Deus tem nos sustentado e Deus tem sustentado também a nossa missão. Olha só essa próxima foto, ó. Essa foto aqui, ela é do nosso último retiro, o retiro da missão. Sabe o que tem de fantástico nessa imagem? A maior parte desses missionários são índios e ribeirinhos. Não é fantástico isso, irmãos? Seminário Flutuante, que é o primeiro projeto que nós implantamos lá, ele foi fundado dia 17, nós estamos no dia 11, ele foi fundado no dia 17, primeiro módulo, de janeiro de 2008. Portanto, agora, na outra semana, nós estamos completando 14 anos de Seminário Flutuante. E aqui, ó, nós temos mais pastores ribeirinhos, mais pastores indígenas do que pastores como eu e a Mara que veio de longe. O que é isso, irmãos? Isso é aquilo que eu falei para vocês. São informações para a gente glorificar Deus. Sabe por quê? Porque nós descobrimos nesse tempo que o melhor comunicador sempre é o nativo. Sempre é o nativo. Vai chegar assim, eu lembro quando me converti, um tal de pastor Fred, André Gisler, acho que a dona Célia não chegou a conhecer, não. Mas deixa eu falar um pouco dele, dona Célia. Eu queria postista dele. Eu também, então, eu sou filho também. Falar mal do pastor Fred, para mim, para algumas pessoas, é falar em corno. Entendeu? Mas eu lembro quando eu me converti, eu tinha 17 anos. Não mudei muito, não, entendeu? Estou brincando, tá, gente? E eu lembro que no começo eu tinha um pouco de dificuldade. Olha, o pastor Fred sabia falar muito bem o português, mas ele tinha um sotaque e eu não estava acostumado. E eu vim lá daquela região, assim, dos manos lá de São Paulo, né? Corintiano, tudo, né? Então quando ele falava, quando ele pregava, eu não entendia direito. Ó, meu filho, tudo bem com você, né? É fantástico quando suíços, europeus, americanos saem da sua terra e vêm comunicar o Evangelho aqui. É fantástico quando nós temos uma família como eu e a Mara e muitos outros, que nós não estamos sozinhos lá, muitos outros que saímos daqui, deixamos o ministério pastoral para se aventurar. Claro que não, missionário não é aventureiro, não. Missionário é um trabalhador que tem ali sentimentos, que tem necessidades, que tem alegrias, que tem vitórias, mas é fantástico quando vai uma família como eu e a Mara e prega o Evangelho. Mas quando vem alguém de fora, eles olham para nós, brasileiro, sangue brasileiro, corintiano aqui, ó. E o camarada, ele olha para nós e fala assim, o que você veio fazer aqui? Muitas vezes ele não fala, porque não tem coragem, mas todo mundo tem essa mesma pergunta. O que esse cara veio fazer aqui? Porque todo mundo que não é de lá, ó, presta atenção. Não vou dizer todo mundo, que é uma forma talvez exagerada, mas muita gente que não é de lá, vai de lá para pegar alguma coisa. Entendeu? É ouro, é madeira nobre, é algum tipo de biopirataria, que tem muito. Então, o que você quer? Você quer o nosso peixe? Você quer pescar o nosso peixe? Você quer pegar a nossa madeira? Ou pior ainda, você quer pegar as nossas meninas? Você está entendendo? Gente, o que tem de escândalo de religiosos e políticos, porque a gente sabe de história, sabe, não é ouvir, saber mesmo, de políticos que se envolvem com meninas, crianças, 10, 12, 15 anos. E vai alguém de fora e ele chega e fala assim, o que esse cara quer? Se vocês conseguem entender isso, e Deus realiza o milagre, porque é milagre de Deus. Deus tem sustentado essa turma aqui, ó, porque todos nós estamos sujeitos a cair a todo tipo de pecado. E Deus não tem permitido manchar o nome dele. Mas o melhor comunicador sempre é o nativo.
esses índios, nós temos pastores aqui, indígenas, que até 10 anos atrás estava perdido no meio do mato e que foram alcançados, foram discipulados, entraram no seminário, receberam esse investimento, essas ferramentas, e hoje estão fazendo um trabalho, uma obra que nós não podemos fazer, porque nós não podemos pregar o Evangelho em reservas indígenas. E eles, os ribeirinhos, têm mais entrada do que nós. Então, qual que é a nossa função? Pregamos o Evangelho pioneiro, o trabalho pioneiro, mas a ideia é fazer esses brilharem. E a gente sair de cena. Essa é a função nossa como missionários. O problema é que isso vai contra ao ego do homem natural. Nós queremos brilhar, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos tapinha nas costas, mas a nossa função é fazer eles brilharem, dar suporte e condições para que eles façam a obra de Deus. E isso tem acontecido. Isso é de Deus, isso é maravilhoso, né? Pode passar, querido? Pode dar 3 cliques? Então, aqui então nós temos seminário flutuante. E, gente, hoje isso criou forma. Tem um logotipo, seminário flutuante, tem até um CNPJ. E as coisas criaram, elas ao longo dos anos, elas têm tanta forma, tanta proporção, que hoje a gente fica assustado, mas nunca que a gente imaginou, há 20 anos atrás, que Deus ia fazer tanta coisa através de nós. Sabe por que Deus fez? Porque apenas nós nos colocamos à disposição e falou: Senhor, usa. E Ele quer fazer isso com você. Quer fazer isso com você. Quer fazer isso com todos que Ele já se revelou como Senhor e Salvador. A única coisa que Ele exige de nós é obediência. As limitações, Ele dá um jeito dele. Entendeu? A escola de música, eu sou diretor de uma escola de música e não sei tocar nenhum instrumento, já falei isso para vocês. Entendeu? É um absurdo isso. Mas a ideia é justamente dar visibilidade, condições para que o ribeirinho faça. Nós temos um diretor, um coordenador que é músico, que toca violão, teclado, que é consagrado, que foi consagrado no ministério, agora é pastor, que é o pastor Jonas, que faz o trabalho. E faz muito bem feito. Então essa é a ideia, é a multiplicação. E o TLC, que é o treinamento de líder das comunidades, que é um curso teológico de 3 anos, mas mais light, que a gente vai sexta, sábado e domingo, e trabalha com esse processo de revitalização, entendeu? Olha só, o Instituto Tocar, não sei se eu já passei esse videozinho, vai passar? Olha só, essa é a turma do seminário flutuante, a 4ª turma, 58 alunos. Não tínhamos condições de receber 58 alunos. Eu e a Mara, a gente levanta sustento nas igrejas, porque esses alunos não têm condições de pagar a apostila, a alimentação, o barco que leva, e nós corremos atrás de sustento, que não é empresas ou igrejas, são pessoas que ajudam por R$50. Temos pessoas que ajudam por R$50 todo mês. Tem pessoas que ajudam com 100, com 200. Tem igrejas que mandam R$100. E aí Deus vai pegando aqui e ali, e a gente forma um montante, e nós nunca deixamos de realizar nenhum tipo de treinamento, nunca deixamos de fazer nenhuma viagem por falta de dinheiro. Porque Deus é fiel e Ele só espera a nossa resposta. Olha só que fantástico, irmãos. Vou falar uma coisa para vocês. Falando de conhecimento de causa, mas vocês conhecem Paulo melhor do que eu. Ok? Então, se Paulo for exceção, vocês me corrigem e falam: não, pastor, aqui é diferente. No Brasil, nos grandes, eu não estou falando de cidade pequena do interior. Se bem que Bauru não é cidade pequena do interior, eu estou falando de capital, gente. Estou falando de capital como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Curitiba.
como Distrito Federal, Brasília, estou falando de lugares que a gente conhece, que nós temos amigos, nós vamos lá. Nessas capitais, hoje, é difícil ter um grupo de alunos, de 58 alunos, tão entusiasmado para aprender a palavra de Deus. Pergunto eu, aqui é diferente? Nem sei, ninguém respondeu nada, eu continuo agora. Bom, ore pelos nossos alunos. Segunda-feira eles vão estar reunidos. Hoje mesmo eu estava trabalhando um pouquinho, mandei a apostila lá para imprimir 58 apostilas aí. Ore por esses alunos. O alvo é formar liderança ribeirinha para propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Tá bom? Próximo. Instituto Tocar, tocando corações na Amazônia ribeirinha. Pode dar mais um clique? Sou missionário da Palavra da Bíblia, da Missão do Ceará, e a visão da nossa missão é alcançar os ribeirinhos da Amazônia com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Com relação a essa visão, nós temos duas grandes dificuldades. A primeira são as longas distâncias que nós temos que enfrentar para levar o Evangelho a essa população ribeirinha e esses índios. O que uma metrópole como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, percorrendo distância de carro, de ônibus, a gente levaria algumas horas. A nossa realidade, o nosso contexto é que nós gastamos muito tempo para percorrer essas distâncias, alcançando essas comunidades ribeirinhas, às vezes dias, e essa é uma grande dificuldade. Uma outra dificuldade que nós temos enfrentado é que em muitos contextos essas comunidades, especialmente as reservas indígenas, o Evangelho está fechado, há muita hostilidade. Então, a ideia é a gente criar pontes para desenvolver amizades, para levar o Evangelho, esse Evangelho que transforma, que modifica, esse Evangelho que cria vínculo com o nosso Deus. E para isso, então, nós implantamos esse projeto maravilhoso que é a Escola de Música. A ideia é levar a música a essas pessoas para que elas possam ser atraídas, diminuindo esse espaço, essa hostilidade, e a partir daí, então, apresentando Cristo como o único e suficiente Salvador. As dificuldades são grandes, mas nós entendemos que a Escola de Música, o Instituto Tocar, tem sido um meio para que o objetivo final seja alcançado. Muito obrigado pelas suas orações, pela contribuição, obrigado pelo apoio, Deus abençoe. A Escola de Música, como os irmãos já sabem, é um projeto de inclusão social que visa levar o Evangelho em comunidades que muitas vezes não recebem a gente de maneira natural, que hostilizam o Evangelho. Porque a missão está dividida em 5 departamentos e eu, obviamente, por até questão de tempo, estou falando de projetos que eu e a Mara nós coordenamos e nós fundamos. Nós somos diretores de um desses departamentos, que é o departamento de treinamento, mas a missão é muito maior que isso, irmãos. Tá? E aí eu queria muito poder ficar o final de semana inteira falando de tantas coisas legais que a missão como um todo tem feito. Por exemplo, aquele último lá é o diretor-geral, o Ricardo Packer, e ele traz médicos americanos, tem um barco bem grande, e esses médicos, quando eles vão nas comunidades, ele abre porta, porque saúde e educação são duas coisas que não chega lá no meio do mato. Quando tem, eles vão de longe, eles vêm de longe para onde o barco está. Algumas comunidades estão tão fechadas que eles falam, nós não queremos nem o médico de vocês. E aí a gente entra com a escola de música. Por quê? As coisas boas não entram, mas as coisas ruins, elas entram. Lembra que eu falei? Que não tem pureza da humanidade?
seja ela de um camarada metido de terno e gravata que está lá na Paulista ou lá na Berrini, ou o camarada que está de tanga lá no meio da floresta amazônica, todos estão perdidos. E aí o que acontece então? As coisas ruins elas chegam, a droga, a pedofilia, a bebida, a gravidez na adolescência, tantas outras coisas aí, a violência de forma geral. E aí quando nós chegamos numa comunidade, irmãos, não tem escola de música nas cidadezinhas pequenas do interior, quanto mais numa comunidade ribeirinha. Nós pegamos um barco, levamos teclado, levamos violão, subimos, descemos barranco, no meio de sol, de chuva, levamos tripé, levamos esses aparatos, e aí os nossos professores dão aula de música no meio da floresta. E os pais querem, e eles querem aprender. E quando chegam lá, eles têm contato com um cara como esse aqui, ó, como os outros ali. E aí eles aprendem que o crente não é esse bicho tão mau como o pessoal fala lá, que joga bola, que conta piada, meio sem graça, né? Porque piada de crente é sem graça, né? Mas que conta piada. E eles falam, eu lembro de um que falou, olha, eu acho que eu tinha uma imagem diferente de vocês. E aí forma uma amizade, e com amizade o evangelho é mais fácil de penetrar no coração. Fantástico esse projeto. E aí tem um terceiro projeto, que é o TLC, Treinamento de Líderes nas Comunidades. Por quê? O Seminário Flutuante foi fundado em 2008, muita gente queria fazer, né, mas não podia, porque para fazer um seminário precisa ter critérios, né, precisa se enquadrar em alguns requisitos, e algumas pessoas não tinham. Outras pessoas tinham, mas não tinham tempo. Porque tinha filho, tinha algum tipo de trabalho na comunidade, e aí então surgiu o TLC, Treinamento de Líderes nas Comunidades, que é um curso de 3 anos, mas que nós damos sexta, sábado e domingo. É rápido. E esse curso tem revitalizado muitas igrejas e comunidades. E aí agora, recentemente, nós formamos esse último grupo, e agora estamos, esse ano, com um alvo de ter pelo menos 4 PLCs em lugares diferentes aí, tá bom? Tem um videozinho aí da formatura, né?
clique. Essa aqui é a nossa equipe, bem pequena, mas está crescendo, hein? Tem o pastor Jonasi, a missionária Andresa e os filhos Miguel e Késia. O Jonasi, ele é ribeirinho, morava na cidade, nós encontramos ele ali. E quando nós pensamos em implantar o projeto que é a escola de música, né, o Instituto Tocar, a missão convidou ele para ser um coordenador. Então, basicamente, a minha responsabilidade com a Mara é de acompanhar eles, mentorear eles, dar condições para que eles façam o ministério, né? E aí tem sido um fiel parceiro, foi consagrado, hoje é missionário, há um tempo atrás foi consagrado ao ministério pastoral, hoje é pastor, está ficando famoso, muito legal acompanhar e ver o crescimento e como Deus tem abençoado esse irmão precioso. Pastor Jairo e a missionária Débora, ele é do Pará, ela é do Rio Grande do Sul, são formados no nosso seminário lá no PV Norte, onde eu e a Mara nós trabalhamos e demos aula há tanto tempo atrás, né? E o pastor Jairo, ele é uma pessoa muito diferenciada, um conhecedor profundo das Escrituras, um excelente professor e pregador da Palavra de Deus, e novo, né? É um jovem Timóteo aí, e tem ajudado bastante. Então, o pastor Jairo e a missionária Débora, eles estão comigo com a Mara no TLC e no Seminário Flutuante. E o pastor Jonás estão comigo com a Mara no Instituto Tocar. E agora, olha a próxima foto, sangue novo, missionário Natan e Ana, eles são de Florianópolis, se formaram em dezembro agora, passado, no Instituto Missionário Palavra da Vida, e estão agora fazendo parte como missionários em treinamento, um ano, então no nosso departamento, e a gente fez a entrevista com eles, e por eles serem corintianos é mais fácil, entendeu? Se for São Paulino ou palmeirense, né? Se for São Paulino ou palmeirense, a gente precisa ter um tempo mais apurado aí, né? Pra ter certeza que o camarada é bom mesmo, né? Brincadeira, viu, gente? Mas orem pelo Natan e pela Ana, né? Já são maduros aí, né? De idade, não são velhos não, mas um casal fantástico, muito potencial, chegam com muito ânimo, né? E também, mais 3 famílias que eu queria colocar em oração. Não vou lembrar do nome dessas 3 famílias, mas nós ficamos sabendo de 3 famílias que estão aqui na região, que são pastores, os 3, e que fazem um excelente trabalho, e que até estão sendo disputados por outras missões, e eles estão, como eu e a Mara, 20 anos atrás, deixando o ministério pastoral e indo para o campo missionário. E aí então nós vamos visitar. Um está em Nova Odessa, tá? Perto do acampamento MAB, nós vamos estar visitando esse casal aí, fantástico, uma família, 4 filhos. O outro está em Florianópolis, nós vamos estar lá daqui a 10 dias. E o outro em Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Entendeu? Longe, né? Mas longe é do Amazonas, a gente já está na metade do caminho. Então a gente vai pegar um carro e vamos lá para Garibaldi, entrevistar essa família, porque a gente é muito carente de trabalhadores. Tá? Lembra? Rogai, pois, ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores. Então ore, para que de repente desses 3, os 3, né? Ou 2, ou mais um, some o esforço da missão Seara. E, é claro, os 3 nós ouvimos dizer que tem muita potencial para o nosso departamento, por isso que é eu que estou indo lá, tá bom? Pode passar? Olha só, que legal, né? Gente, eu não sei quem... A cabeça do brasileiro, ela não está formatada para avião, né? Quando eu falo assim, esse ano, se Deus permitir, eu vou estar com um avião, os caras falam, já pensem em Edir Macedo. Tá filmando, né? Pensa nesses camaradas que tem avião, né, de milhões, né? Esse aviãozinho aqui, só para vocês terem uma noção, um avião desse está 150, 180 mil reais. Tá? Aí a gente teria que tirar as rodas, né, porque é um avião terrestre, fazer adaptação, com toda a permissão da ANAC, para tornar ele um híbrido, que ele pousa na área. E essa modificação deixa esse avião por volta de 220, 230 mil reais. Alguém acha que é muito dinheiro, 230 mil reais? Eu acho. Eu acho que é muito dinheiro. Para mim. Mas para muita gente não é. Eu conheço uma pessoa que
pegou 270 mil há 2 anos atrás e comprou uma Hilux, que hoje está quase 400 mil zerado. Você está entendendo? E tem muita gente que acha que 230 mil é caro para comprar um aviãozinho desse, que vai levar o evangelho muito mais longe para pessoas que de outra maneira não teriam condições de ouvir o evangelho, e não acha caro comprar um carro de 400 mil reais. Deu para entender, irmãos? Se nós estivéssemos realizando um ministério em São Paulo, nós não precisaríamos de barco. Nós não precisaríamos daquela lancha. Aquela lanchinha é um motor de 70 HP, ele voa. Entendeu? Pega 45 milhas. Na água, 70 km por hora, é muita coisa. Entendeu? Mas o barco, ele faz 20 km por hora aqui, ó. Você viu aquela foto aqui, ó? O avião, ele, ó, pum, reto. Entendeu? E teve um acidente, irmãos, que vocês sabem, eu preciso contar. Não ficou trauma, não. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O importante, sabe uma coisa? Não é avião, não é barco, não é lancha, não é nem carro. Depende do contexto onde você está. O importante é que o evangelho seja pregado. Então, a ideia é a seguinte: bom, nós queremos alcançar essa região aqui. Essa aqui, ó, tá vendo? Essa aqui. O que nós precisamos para alcançar essa região? A gente precisa de uma mula. Então, vamos ter uma mula. Lá no Nordeste, eles precisam de uma picape 4x4 traçada, porque os lugares são sinuosos. Ele não precisa de barco no Nordeste. Nós precisamos de barco e de avião. E por que descartar a possibilidade? Então, aconteceu um acidente, eu estava estudando, demorou mais, mas no mês de agosto desse ano, eu fui para Cuiabá, fiquei 18 dias, graças a Deus, fiz um voo solo, ali, pilotando sozinho no avião, depois fiz o cheque com o checador da ANAC, e eu estava nervoso. Falei para a Mara, eu estou nervoso. Quando foi embarcar, Mara, eu estou nervoso, eu sou um pouquinho ansioso, né? Mas é um pouco sabe, mas eu sou um pouquinho ansioso. Falei, Mara, eu estou nervoso, queria que você orasse por mim. Ela falou, você sabe pilotar avião. A única coisa que pode atrapalhar é o teu nervosismo. Deus deu um coração tranquilo, fiz a prova, passei, estou com brevet, pode me chamar de comandante, né? E eu queria agradecer a Deus porque eu sei que vocês oraram. Essa vitória não é só minha, não é da nossa família, essa vitória é nossa, é do reino de Deus. E se Deus quiser dar, Ele vai dar a hora que Ele quiser. Se Ele não quiser dar, Ele vai continuar dando condições para a gente fazer o trabalho de barco e vai mandar outros para ir mais longe. Entendeu? Mas nós queremos ir mais longe. Então, oramos e Deus decide. Não é assim? Então, eu queria agradecer a Deus porque no mês de agosto, graças a Deus, depois de muito tempo, é uma coisa muito, um custo muito alto mesmo, é muita grana, envolve muito estudo, foram 4 anos estudando, eu tenho 52 anos, então a cabeça de um homem que tem 52 anos de idade é uma cabeça cansada, a gente tem outras responsabilidades, a gente não tem a cabeça de um jovem de 20 anos e não tem só esse tempo para estudar. Entendeu? Então foi uma vitória mesmo. Em alguns momentos eu achei que não ia conseguir, fonia, uma série de coisas aí, mas ficou no passado aí, agora vamos partir para o segundo plano aí, tá bom? Em agosto eu tive um problema, eu fiz a cirurgia, se chama artrodese de tornozelo, coloquei 2 parafusos desses para travar o meu pé, imobilizar o meu pé, porque o meu pé não. Ele está limitado mesmo, mas eu ainda tenho muita dor, por isso que eu mando, né? E o médico falou, vamos fazer uma artrodese e a gente dá um nó nele aí, você não sente dor, tá bom? Tá bom. Dia 25 de novembro de 2021, eu fiz a artrodese, em 2020, eu fiz a artrodese e é demorado para calcificar, consolidar. Mas eu tive um problema que esse parafusinho pequeno, ainda bem que não foi da cabeça, né? Ainda bem que a gente tirou da cabeça, o da cabeça está aqui ainda. Né? Mas esse parafusinho aqui soltou no osso. Isso eu fiquei quase um mês sem conseguir colocar o pé. Eu fiz
uma viagem, depois daquela formatura, naquela mesma comunidade, foi uma das piores viagens. Eu tive que ficar o tempo todo carregado, e aí eu liguei para o médico e falei, não dá, e ele pediu para ir lá para Manaus fazer um TC de tornozelo, uma tomografia computadorizada, e foi identificado que a gente já sabia, o BO estava lá, tive que voltar para o centro cirúrgico e tirar o parafuso. Então eu estou ainda numa recuperação dentro de uma outra recuperação, tá bom? Infelizmente o mundo perdeu um grande jogador de futebol, não vou poder mais jogar bola, mas eu não estou nem um pouco chateado não. Nunca reclamei. Isso é uma coisa que eu sou pecador, sou filho de Adão, mas eu nunca reclamei do que aconteceu comigo. Nunca perguntei assim, por que, Senhor? A pergunta é outra, é para quê? Qual é o propósito disso tudo? Porque eu tenho um propósito, entendeu? Eu sempre louvei a Deus, porque Deus foi generoso, poderia ter acontecido algo pior, poderia ter perdido a perna, poderia ter ficado paraplégico, poderia não estar mais aqui. Se eu não estivesse mais aqui, eu estaria melhor, mas eu penso nos meus filhos. Falei para a Mara, se eu morresse, ela não ia de jeito nenhum casar de novo. Se ela fizesse isso, dona Célia, eu voltava e puxava o pé dela. Mas Deus tem um propósito. Sabe uma coisa que eu não exploro, eu falo de consciência limpa, coração muito tranquilo, eu não exploro isso aqui. Mas eu comecei, de um tempo para cá, ver que isso tem um peso muito grande. Porque hoje as pessoas olham como se eu fosse um deficiente. Eu lembro do meu filho mais novo, ele chegou triste na escola. Eu vi que ele estava triste. E eu falei, Silas, o que aconteceu? Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa na escola. Isso há quase 4 anos atrás. 3 anos atrás. Ele tem 9, fez 9, ele ia fazer 6. Ele, não foi nada não, pai. Aí eu peguei ele, coloquei aqui nessa perna aqui e falei, pai, o que aconteceu? Aí ele começou a chorar. Aí ele falou assim, pai, as crianças estão zombando de mim e falando que o meu pai é manco. O teu pai é manco. Irmã, eu já chorei muito por isso. Entendeu? E eu não tenho muita dificuldade de subir escada, mas subir rampa e subir barranco eu tenho muita dificuldade, porque eu tenho que compensar a dor e eu abro muita perna e é muito feio. E as crianças da comunidade, às vezes, algumas delas têm medo. Ainda mais que eu carrego uma muleta, eles acham que eu vou dar muletada. Assim. E eu fiquei muito triste com o que eu vi. Eu falei para ele, filho, não liga, porque quanto mais você ligar, mais vai pegar. Mais eles vão infernizar você. Mas eu perguntei se ele tinha vergonha. Você tem vergonha porque o teu pai é manco? Eu falei, não, ele começou a chorar. Aí ele falou, mas eu não queria que falasse isso possível. Entendeu? E algumas pessoas falam, mas por que Deus fez isso? Você não estava voltando de uma balada, você não estava em pecado, você não estava curtindo, você estava voltando do trabalho num avião com um outro amigo. O avião caiu. Você entendeu? E muita gente, talvez seja força de expressão, mas algumas pessoas acham que eu deveria não continuar o trabalho no Amazonas. Eu já ouvi de amigos falando, Genivaldo, você precisa encontrar um outro ministério que seja fisicamente mais adequado para a tua realidade. Porque o nosso trabalho, irmãos, é um trabalho essencialmente físico. O pastor, e eu já fui pastor, o trabalho é muito pesado. Entendeu? Mas eu lembro quando eu era pastor em São Paulo, eu era mais novinho, eu tomava um banho, passava um perfume, colocava um gel na cabeça, pegava o carro
10 minutos depois eu estava no púlpito, pregando. Hoje, para a gente chegar no nosso púlpito, às vezes demora 8 horas, 20 horas, 4 dias, subindo, descendo o barranco. Às vezes tem que sair daquela lanchinha que vocês viram ali, entrar na água, tirar o capim da palheta, da hélice. Você tem medo de jacaré, tem medo de arraia, né? Empurrar, porque pegou um banco de areia, carregar o combustível, o carote de combustível nas costas. Eu não aguento carregar mais um carote de 40, 50 litros, mas eu arrasto de 20 litros. E recentemente, um aluno que nós fomos visitar, estava chovendo e a escadaria, o barranco, não tinha escada de madeira, era de barro, e choveu. E eu subi literalmente engatinhando, de joelho, com medo de não me arrebentar lá embaixo. E para descer, que foi pior para descer. E aí passamos a noite. O pessoal levou água lá em cima, eu tomando banho lá em cima, para não ter que descer para tomar banho no rio. E aí quando a gente teve o seminário flutuante, o aluno falou assim: olha, professor, eu queria falar uma coisa, eu queria contar um testemunho para o senhor. Ele falou: meu pai não é crente, mas ele está completamente aberto para o Evangelho. Ele falou para mim: se é uma coisa que impressiona ele, é o senhor. Deu para entender? Isso é algo que eu não sabia. Eles estão ali olhando tudo. Deu para entender? Eles sabem o que aconteceu. Eles sabem da gravidade do que aconteceu. As primeiras notícias é que o pastor Genivaldo tinha morrido. Deu para entender? E vamos lá. Então, talvez o que esse amigo falou e outros falaram: volta para São Paulo, pastoreia uma igreja, trabalha numa cidade. Meu médico fala isso: pastor, se você tivesse um pouco de juízo, mas ele não é crente, se tivesse um pouco de juízo e trabalhasse na cidade, o seu pé estaria melhor. Irmãos, quanto tempo nós temos até Cristo voltar? Quantas pessoas nesse momento estão morrendo sem conhecer a Cristo? É isso, irmão. A gente vai ter tempo para descansar no céu. E não é peso nenhum, é prazer que a gente tem. Então eu e a Mara, a gente não sente que chegou a hora de deixar e voltar. A gente tem pique, eu tenho 52, eu acho que a gente tem mais 10, 15 anos de vigor físico e depois a gente continua fazendo outra coisa lá. Porque aí a própria saúde física começa a chegar mais ou menos na idade do pastor Nivaldo e fica mais complicado. Entendeu? Então eu queria agradecer pela cirurgia e, de fato, eu não imaginei que depois de quase 4 anos eu fosse estar assim. Eu achei que eu estivesse melhor, mas eu quero louvar a Deus por eu estar assim, por eu estar com o meu pé aqui, entendeu? E por estar fazendo o trabalho. Tá? Próximo. Tiago, olha que menino bonito. Eu falo que os meus 3 filhos parecem comigo. Estou brincando, todo mundo fica falando: ai, parece com a Mara, é a cara da Mana. E aí o pessoal vê que eu não gosto, aí que eles falam mesmo: nossa, não tem nada do pai aqui, entendeu? Tiago, eu tenho que tomar cuidado aí porque está filmando. Ele teve um acidente doméstico. Nós estávamos viajando, eu vou segurar, não foi bom? Estávamos viajando e ele caiu em casa, no nosso quarto. E ele foi encontrado pelo André, o nosso filho mais velho, com o nariz sangrando, apagado, desmaiado. E eu e a Mara, a gente estava num lugar muito longe. Irmãos, o inimigo, ele é sujo. O inimigo, o diabo, enquanto Deus ele quer estender a mão e trazer o ser humano para perto dele, o inimigo quer afastar. Nós estávamos num lugar, visitando várias regiões, para fazer uma pesquisa de campo, identificar lugares que ainda são mais carentes. Porque eu e a Mara queremos ir
apoiados pela nossa missão, apoiados pela nossa igreja, apoiados por vocês, porque nós não podemos ir sozinhos, mais longe, e tem gente mais longe que precisa ouvir. Então nós estávamos lá, o inimigo não quer, e ele joga de maneira suja, né? E aí o que aconteceu? Eu liguei para um pastor, falei, pastor, tem uma irmã em Cristo, uma senhora que está dormindo lá, está comendo, está cuidando deles, né? Eu contratei mototáxi para levar eles para a escola, enquanto eu e a Mara, a gente estava, é importante a Mara estar nessa viagem, né? Porque ela também tem que consentir com a mudança e entender que é de Deus. E aí o pastor foi, pegou o Tiago, levou para o hospital, mas o nosso hospital na cidade é pequeno, tudo, teve todo atendimento. A Mara chegou no outro dia, eu cheguei 4 dias depois, 3 dias depois, e aí isso foi na quinta-feira, a Mara chegou na sexta, ele estava com forte dor de cabeça, no sábado dor de cabeça, domingo dor de cabeça, segunda-feira com dor de cabeça, mas ele foi para a escola. Na segunda-feira, quando ele foi para a escola à tarde, ele não sabia quem era a diretora, não reconheceu a diretora, não lembrava o nome dos melhores amigos dele, e aí e a Mara então levou ele para Manaus. Manaus é longe da onde a gente está, então é dinheiro, é tempo. Mas a Mara foi, passou no médico particular, ele pediu vários exames, foram feitos os exames, ela ficou um tempo em Manaus, esperou o resultado, e o resultado acusou que ele teve um pequeno problema, que ele vai ter que tomar medicamento, mas é uma criança que está super bem, não é mais criança, é adolescente, né? Está bem, saudável. Eu queria agradecer vocês que oraram pelo Tiago, tá? E tá aí, ó, né? Sempre guerreiro, um menino que não reclama, um menino que tem um valor diante de Deus muito grande aí, mas foi um susto que nós tomamos aí, tá bom? Próximo slide. Essa foto aí foi de algumas expedições que nós fizemos, eu e a Mara, junto com mais 2 diretores. Pegamos um avião de um amigo nosso, fomos para um lugar chamado Tefé, voamos da cidade de Tefé, voamos no raio de 60 milhas do interior, descemos na cidade, fomos para um hotel. No outro dia a gente se reuniu com vários líderes de várias denominações e todos unânimes falaram: olha, aqui é um lugar muito carente. Fomos para uma outra região, visitamos, conhecemos por cima o interior, depois por baixo, vimos mercado, porto, se tinha pista de pouso, tinha escola, visitamos a cidade, reunimos com líderes nesse outro lugar, e quando nós estávamos voltando, nós passamos nessa região aí, ó, que é o lugar hoje mais carente do Evangelho na Amazônia, Irpurus e Ujuruás. E nós estávamos a 14 mil pés, que é muito alto. E aí nós vimos uma cidade, e aí eu pedi para descer e nós descemos. E sobrevoamos, porque o avião é terrestre, né? Então nós sobrevoamos basicamente 1.500 pés, que dá 500 metros de altura, 1.500 pés. Então bem perto, assim, olhamos a cidade, ficamos impressionados com a cidade. E olhamos ali e identificamos uma cidade, a cidade chamava Beruri. Fomos para Manaus, fomos para Itacoatiara. E aí eu falei para a Mara, vamos visitar aquela cidade. 2 meses depois, eu, a Mara e mais um outro diretor, pegamos um carro, fomos até Manaus, de Manaus até Coari, até Manacapuru. E de Manacapuru pegamos um barco a jato, que anda muito rápido, parece um ônibus, 70, 100 pessoas. E fomos até essa cidade de Beruri. Lá a gente dormiu, alugamos uma lancha e subimos 2 horas no rio, visitando algumas comunidades. Gostamos do que nós vimos. Muita carência. Essa região de Coari, muito pirata. Os piratas, eles botam terror, matam pessoas, violentam mulheres. Então é um lugar muito complicado, né? E agora nós vamos, quando voltar, talvez em fevereiro ou em março, alugar um barco, ficar 7 dias visitando o rio, que é aquele traçadinho ali, ó, tá vendo ali, ó? E depois eu vou pegar um aviãozinho com um amigo meu e vou descer nesses lagos aí, porque esses lagos, quando na seca eles fecham, não tem como entrar de barco, eles ficam isolados.
Então, vamos estar fazendo essa pesquisa de barco e vamos estar fazendo essa pesquisa de avião. Ore por isso, ore por recurso, porque tudo isso é dinheiro, né? Mas é na vontade de Deus, Deus sempre dá os meios, entendeu? E aí o que aconteceu? Quando nós estávamos de carro até chegar à cidade de Manacapuru, quando nós chegamos em Manacapuru, olha só como o diabo ele é astuto. Quando nós chegamos, nós ligamos, eu liguei o celular, quando deu o sinal, eu vi aquele monte de mensagem, né? Noé flutuante, Adão flutuante, Adão flutuante. Aí eu liguei para o Adão, é o camarada que cuida do nosso barco, não aquela lancha, um barco maior, que fica na água, que nós pagamos um aluguel para o camarada ver. Ele falou, pastor, eu tenho uma má notícia, o teu barco foi para o fundo. Nós escrevemos na carta, né? Foi para o fundo, nós ficamos 8 horas tirando, mais de 10 pessoas, maior trabalho, e graças a Deus nós tiramos, mas o barco está detonado. Eu queria fazer motor, reversor, trocar os acrílicos, que é as janelas, os estofados apodreceu, era lama, e o barco ainda não está funcionando. Vamos voltar ainda para a parte 2. Um prejuízo, irmãos, que ainda não consegui contabilizar. E quando eu recebi essa ligação, eu fiquei aéreo, desnorteado. A Mara falou, já aconteceu, nós não podemos fazer nada, segue o plano. E isso deu uma animada e vamos continuar. Ficamos ali em Manacapuru, fomos até Beruri, não tinha sinal. Quando deu sinal, o André ligou e falou, pai, no outro dia, uma paulada, num dia, no outro dia, o Tiago está aqui no quarto do senhor desmaiado. O coração do pai, treme. Mas quando foi o Tiago, o coração da mãe ficou ali em parafuso. O inimigo, irmãos, veio para roubar, matar e destruir. E nós não temos dúvida que nós estamos no caminho certo e que nós vamos continuar, porque não é por nós não temos essa força. Mas eu posso dizer com tranquilidade que Deus tem trabalhado nas nossas vidas, ao ponto da gente entender que nós não somos do tipo de pessoas que abrimos mão ou regressamos por causa de qualquer ofensiva do diabo. Nesses 20 anos, o diabo tem trabalhado e Deus tem nos sustentado. É verdade que a gente precisa estar numa cidade que tem um pouco mais de estrutura, porque parte da minha família precisa de atendimento médico. Mas isso Deus vai fazer a equação dessa conta. A gente coloca à disposição. Então ore por isso, irmãos. Quem sabe vocês vão estar ouvindo, se for da vontade de Deus. O Genivaldo e a Mara estão indo morar em outra cidade, lembra disso. É porque nessa cidade tem pessoas que são mais carentes. Lembra aquela foto da missão? Tem muita carência na nossa região, mas esse pessoal, esse monte de soldado aí, dá conta. Vamos mais adiante aí. Então ore por isso aí. Próximo slide. Irmãos, olha aí. Ore por nós. Ore por nós. Tá bom? E muito obrigado pelo carinho de vocês, fazerem parte dessa empreitada. Que Deus abençoe vocês. Queria orar, encerrar o nosso tempo aqui. Eu queria deixar esse cartãozinho aqui, tá? Para você. Coloca no meio da sua Bíblia. Não é para espantar mosquito, tá? Coloca na geladeira, tá? E quando você puder, olhe por nós. Tem aqui também o Pix, tem o número de conta. Se em algum momento quiser fazer uma oferta, sempre é bem-vindo aí, tá bom? Vamos orar, irmãos? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, nos tirou do lamaçal de pecado e nos salvou para servir. Não apenas para dar trabalho na igreja, não para envergonhar o seu nome, não para ficar sentado no banco, mas o Senhor nos salvou para servir. E nós queremos, Senhor, da maneira que ouvimos do Evangelho, através de homens e mulheres que foram importantes na nossa vida,
nós queremos que o Senhor nos use para que sejamos também importantes na vida de outros. Aqui mesmo em Bauru tem tanta tribo, tantas pessoas que vivem na parte até da sociedade, que precisam do Evangelho, até mesmo aqueles que estão bem e têm uma boa conta bancária, mas que não têm Jesus, precisam do Evangelho. Permita que a tua igreja, que se reúne aqui há tanto tempo, possa continuar fazendo a tua obra de maneira leve, com singeleza de coração e com convicção. E muito obrigado por nos sustentar por mais esse ano, e não apenas a nós, mas a todos os nossos colegas. E, Senhor, continue salvando essa população mineirinha que é tão carente. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.